Vamos começar a semana 4 do PET 1, volume 1. A nossa unidade temática de hoje é a geometria e os temas trabalhados serão semelhança de triângulos e trigonometria nos triângulos retângulos. Semelhança de triângulos. A semelhança de triângulos consiste, de modo geral, na proporção entre dois ou mais triângulos, ou seja, são semelhantes se e somente se os seus ângulos respectivos forem congruentes e seus lados forem proporcionais. Aqui eu tenho dois triângulos semelhantes, de medidas diferentes, porém proporcionais e de ângulos congruentes. Nós podemos observar que este ângulo vale 26,57 graus. Esse também. Este ângulo vale 63,43 graus. Este também. Para descobrir o valor do terceiro ângulo, nós vamos chamá-lo de x, por exemplo. Então, eu posso fazer x mais 63,43, que é esse, mais 26,57, igual a 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Organizando a nossa equação, chegamos à resposta que x é 90 graus. Portanto, esse ângulo que nós procuramos é o ângulo reto, representado por esse quadradinho com um pontinho no meio, que vale 90 graus. Então, este é um triângulo retângulo, ou melhor, dois triângulos retângulos semelhantes. Razão entre dois segmentos é a razão entre suas medidas tomadas numa mesma unidade. Exemplo, dados dois triângulos ABC e a linha B' e C', dizemos que eles são semelhantes se e somente se os ângulos correspondentes são congruentes na mesma ordem e os lados correspondentes são ordenadamente proporcionais. Então, este ângulo tem que ser congruente com este. Este ângulo tem que ser congruente com este. E assim por diante. Nós dizemos que o triângulo ABC é semelhante com o triângulo A'B', C'. Montando aqui a razão entre as suas medidas, nós temos medida AB, é essa medida, está para a medida A'B', assim como a medida de A até C, que é essa aqui, está para A'C', assim como a medida de B até C está para B'C'. Então, aqui nós montamos divisões, nós montamos uma razão. E se eu pegar todas essas frações e dividir o numerador pelo denominador, eu encontrarei o mesmo resultado, que nós chamamos K, constante de proporcionalidade, ou razão de semelhança. Exemplo, dados dois triângulos semelhantes, determine os valores de x e y. Então, veja aqui eu tenho dois triângulos de tamanhos diferentes, porém proporcionais. Os ângulos são congruentes. Aqui eu tenho 45 graus, aqui também. Aqui eu tenho 70 graus, aqui também. Aqui eu tenho 65 graus e aqui também, certo? Então, esta medida 27 está para 9. Assim como esta medida 15 está para x, assim como esta medida 18 está para y. Então, nós formamos aqui a nossa razão de semelhança. Como nós vamos procurar o valor de cada letra em sua vez, então eu já isolei aqui, ó. Eu vou trabalhar com duas frações por vez e não três, né? Então, 27 dividido por 9 é igual a 15 dividido por x. Vou simplificar o 27 e o 9 direto por 9, então vai dar 3 sobre 1. Multiplicamos cruzado, 3 vezes x igual a 1 vezes 15. Desce o 3, 15 dividido por 3, 5. Então, sei que o x é 5. Agora, vamos calcular o valor do y. Então, vou escolher aqui mais duas frações. Poderia ser a primeira
com a terceira, onde tem o y, mas eu escolhi a segunda com a terceira. Então, 15 sobre x é igual a 18 sobre y. Como eu sei que o x é 5, então 15 sobre 5 é igual a 18 sobre y. Vou simplificar o 15 e o 5 por 3, por 5, né? Então, vai ficar 3 sobre 1. 3 vezes y e 1 vezes 18. 3 vezes y, 3y, e 1 vezes 18 é 18, desce o 3, y é igual a 6. Então, achamos aí o valor das incógnitas procuradas. Observe que, se eu dividir qualquer uma das frações, tanto 27 por 9, como 15 por 5, como 18 por 6, o resultado é o mesmo, 3. Esse 3 é chamado de constante de proporcionalidade, ou razão de semelhança. O nosso próximo tema é trigonometria no triângulo retângulo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Os outros ângulos são ângulos agudos. Vamos escolher um deles e dar um nome para ele. Por exemplo, beta. Geralmente nós colocamos os nomes dos ângulos utilizando letras do alfabeto grego. Observe que essa medida grande é a hipotenusa do triângulo retângulo e as outras duas medidas são os catetos. Porém, em relação ao ângulo beta, o cateto que está aqui distante é chamado de cateto oposto. E o cateto que está pertinho de beta é chamado de cateto adjacente. As relações trigonométricas trabalhadas no triângulo retângulo admitem 3 casos: seno, cosseno e tangente. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nós temos uma tabela dos ângulos notáveis, 30 graus, 45 graus e 60 graus. E as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente, com seus respectivos resultados. 30 graus, o seno, o cosseno e a tangente. 45 graus, seno, cosseno e tangente. 60 graus, seno, cosseno e tangente. Essa tabela, existe uma forma de construção da tabela que permite com que a gente memorize essa tabela e mais à frente nós iremos ver, porque são valores que você tem que saber de cabeça, que não virão para consulta. Exemplo, um avião ao decolar sobe formando com a pista um ângulo de 30 graus. Após percorrer 700 metros, qual é a altura que ele se encontra do solo? Então, aqui a gente tem, né, uma simulação aqui de um avião subindo, decolando sob um ângulo de 30 graus em relação à pista. Após percorrer 700 metros, a altura nós não conhecemos, então eu posso dizer que essa altura é x. Observe que aqui formou-se um triângulo retângulo. E para o triângulo retângulo, eu posso aplicar a trigonometria do triângulo retângulo. Em relação a 30 graus, este cateto que está aqui, longe de 30 graus, é chamado de cateto oposto. E esse 700, que é essa medida aqui, é a hipotenusa do nosso triângulo. Qual é a função que trabalha com cateto oposto e hipotenusa? Seno. Seno de quem? De 30 graus, que vai ser igual o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 700. Esse seno de 30 graus, você tem que saber. Onde você vai buscar essa resposta? Lá naquela tabelinha, né? Então, vamos procurar aí o seno de 30 graus, olha lá. Qual é o seno de 30 graus? 1/2. Então, eu volto lá e coloco no lugar do seno de 30 graus 1/2. Agora ficou fácil. Eu vou multiplicar cruzado. 2 vezes x e 1 vezes 700. Desce o 2.
X é igual a 700 dividido por 2 é 350. Então, qual é a altura que o avião se encontra do solo? 350 metros. Chegamos aqui às atividades de matemática da semana 4. Questão número 1. Eu tenho dois triângulos semelhantes, o maior que está do lado de fora e o menor que está do lado de dentro. E observe que aqui ainda fala que o vértice A vai ser congruente, né, com este aqui, ó. Então aqui eu tenho um ângulo que se forma que vai ser congruente com esse. Então, ó, esse lado está para esse, assim como esse está para esse, assim como esse está para esse, né? Portanto, a figura mostra um prédio de altura H que projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão. Então, olha só aqui, né? Aqui eu tenho um prédio e esse prédio projeta aqui uma sombra de 30 metros de extensão. No mesmo instante, uma pessoa de 1,80 m tem uma sombra de 2 metros. Então, aqui você pode perceber que formaram triângulos. Triângulos semelhantes. Então, eu vou usar mais uma vez a semelhança de triângulos para descobrir a altura do prédio. Questão número 3. Um avião decola mantendo um ângulo constante de 30 graus com a horizontal. Então, aqui a horizontal é a pista, é o chão, e o avião decolou aqui com um ângulo de 30 graus, muito semelhante à questão que nós fizemos agora. Até atingir uma altura de 10.000 metros. Ó, então, agora que a altura é conhecida. Qual é a distância D que o avião percorreu? Qual é essa distância aqui? Ó? Então, a gente pode ver que aqui, né, formou-se um triângulo retângulo. Então, você vai aplicar a trigonometria no triângulo retângulo. Esse 10.000 é o cateto oposto e essa distância D que o avião percorreu é a hipotenusa. Qual é a função que utiliza cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então, você vai aplicar essa função trigonométrica. Mais um aí, observe que a área do triângulo ABC, aqui fala a altura, né? Então, vamos lembrar a fórmula de área. A área é base vezes a altura sobre 2, certo? A base é o chão aqui do triângulo. Então, a base vai de A até B, certo? Como este lado está dividido em duas partes, essa primeira parte aqui eu vou chamar de M, para facilitar o nosso entendimento e a nossa resolução, e essa eu vou chamar de N. Então, a base do triângulo será M mais N. Nós podemos observar que aqui eu tenho um triângulo verde, e lá em cima eu tenho algumas informações importantes. A altura é raiz de 2. X, que é esse aqui do verde, vale 30 graus, e Y, que é esse aqui, ó, vale 45 graus. Então, desenhando aqui o triângulo X, nós podemos perceber que essa medida é a altura, que vale raiz de 2. E essa medida é o M. Então, observe que eu vou utilizar, em relação a 30, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu vou utilizar tangente de 30 graus. Para resolver o outro lado, eu vou colorir aqui o triângulo de amarelo. Veja que Y vale 45 graus. Essa medida maior é a altura, que é raiz de 2, e essa medida aqui é N. Então, veja que, em relação a 45 graus, esse é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Qual é a função que utiliza cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Então, eu vou utilizar a tangente para que eu possa descobrir o valor de N, para só depois calcular a área do triângulo. Em um jogo de sinuca, uma bola é lançada do ponto O para atingir o ponto C, passando pelo ponto A e pelo ponto B, seguindo a trajetória indicada na figura. Então, a bola vai quicando aí, né? Veja que você tem que descobrir. Ó, aqui eu vou traçar uma reta, aqui também e aqui também. Então, veja que eu formei aqui várias paralelas, cortadas por transversais. Então, nós já estudamos isso em temas lá atrás. E pede para você descobrir o valor do ângulo Y em função do ângulo Z. E na letra B, o valor de X indicado na figura. Bons estudos e até a próxima aula.